E não é que as pessoas não sejam cristãs, que elas não tenham o Espírito Santo, que elas não fluam em Deus. Deus não tinha dado a palavra para elas, Deus tinha dado a palavra para mim. Eu sou filha, por que ele não pode falar comigo diretamente logo? É isso aí mesmo. Ele falou comigo e eu vim. Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Meu nome é Naomi Nink, eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha trajetória de fé e daquilo que eu tenho vivido nos últimos 2 anos, que eu me mudei pra São Paulo. Gente, pelo título desse vídeo, você já sabe que eu me mudei pra cá com uma palavra de Deus. E eu acredito que o intuito desse vídeo é realmente contar a minha história e incentivar outras pessoas que possam estar nessa jornada, porque eu sei que Deus, ele sempre nos dá palavras, mas a gente acaba, enfim, com as questões da vida, com as distrações, com as sementes que o inimigo planta no nosso caminho, a gente acaba não fluindo, né, naquilo que Deus nos chamou para fazer. O ano era 2023, mentira, o ano era 2022, eu tava na Inglaterra. E eu já tinha no meu coração a sensação de que eu não queria morar no Brasil, assim, né? Eu não queria, então eu fui pra Londres com a desculpa de que eu ia me especializar. Eu realmente me especializei em um curso de maquiagem pra fotografia em 2022. E chegando lá, eu comecei a orar ao Senhor para que Ele abrisse uma porta, para que eu tivesse uma oportunidade. Eu tinha fé, gente, eu tinha muita fé de que Deus poderia me dar uma oportunidade, porque eu sei que Deus é o Deus do impossível, Ele pode fazer qualquer coisa. E eu lembro como se fosse hoje, eu tava dentro daquele quarto e eu senti um amor pelo Brasil. Deus me deu um amor, assim, eu comecei a amar o Brasil do nada, gente, eu odiava o Brasil, vocês não tem noção. Tinha ranço, o Brasil é um país muito racista, as pessoas não têm noção do quão racista é o Brasil, principalmente se você é uma pessoa retinta como eu, que vive num ambiente de classe média alta. Às vezes as pessoas não estão nesse ambiente, então elas não sabem o quão racista as pessoas brancas nessa nação são. Então, eu tava assim, cansada mesmo, sabe, do racismo, cansada de toda a bagagem que eu trazia, né, comigo como mulher preta. E eu tava orando por isso, e aí do nada Deus me deu esse amor pelo país, assim, eu fiquei assim, e eu sabia que Deus não ia abrir uma porta pra mim ali. Eu tinha certeza que Deus não ia abrir uma porta pra mim em Londres. Quando você tá tentando algo, mas no seu espírito você já sabe. Pois é. Aí eu fui pra... Eu tava, enfim, vagando assim na cidade e tal. Aí eu fui parar numa igreja, que era inclusive conectada com a igreja que eu tô aqui em São Paulo hoje, que é a Zion. E eu recebi uma palavra profética de uma pessoa que não me conhecia, que nunca me viu, e falou algumas coisas, não em relação a eu voltar pro Brasil, mas ele falou muito, assim, direcionado a algo que já ardia no meu coração, que era de trazer identidade, né, para as pessoas, a identidade de Cristo mesmo, sobre a verdade sobre as pessoas. As pessoas têm identidade muito distorcida, a identidade de, minha identidade é o dinheiro, minha identidade é o trabalho, elas acham que elas são isso, né, e a gente não é isso, a gente é corpo, alma e espírito, mas enfim, isso pode ser um assunto de um próximo vídeo. E aí, nessa jornada, eu recebi essa palavra e voltei pro Brasil, né? E quando eu voltei pro Brasil, eu tinha a sensação de que eu não iria mais morar em Salvador. Tipo, ficou aquilo no meu coração. E eu lembro como se fosse hoje, gente, que eu falei assim, não, eu vou pra São Paulo. Isso foi no final de 2022 pra 2023. E eu desci a minha mala né, a mala onde fica guardada, e eu comecei a arrumar minha mala como se fosse um ato profético, assim. Eu sentia que eu ia pra São Paulo, eu tinha aquela palavra São Paulo dentro do meu coração, e eu achava que era naquele tempo. E aí, dentro desse processo, eu tava fazendo uma imersão sobre o ano de 2024, sobre o ano de 2023, que eu
eu faço um Descomplicando. Quem quiser, inclusive, eu indico a Vitória Reis. Todo final de ano ela faz um balanceado do ano, mas ela faz tudo isso de uma perspectiva bíblica. Então ela traz princípios bíblicos, de como sabedoria mesmo, de como começar novos ciclos e orar sobre isso, e buscar de Deus essas respostas. E aí, nesse ano específico, o tema, né, tipo, do Descomplicando seria aeroporto. Então, naquele dia que eu desci a mala, ela falou assim: eu senti de Deus que tem pessoas que vão mudar de destino, mudar de locais, e vão estar viajando. E eu tinha descido a mala naquele dia, eu falei: amém. Deus vai me mudar de destino, eu vou pra outro país. Sei lá, vou pra São Paulo, né? Tipo, eu já tava indo pra São Paulo. Tava decidida de ir pra São Paulo. Enfim, eu arrumei minha mala e minha mãe ficou assim: você vai pra onde? E eu arrumando minha mala. E minha mãe, tipo, você vai pra onde? Eu, aqui, ó, caladinha, arrumando minha mala. Acabou que eu não fui, né, no final do ano, como eu imaginava. Mas acabou que em março de 2023 eu tomei a decisão de me mudar. Falei com uma amiga, fiquei um tempo, falei, né, pra essa amiga que eu ia ficar na casa dela. E aí eu fiquei naquela, né, Senhor, será que eu tô tomando a decisão certa? Mas aquilo, assim, fluía dentro do meu coração de uma forma muito nítida, sabe? Tipo, tava muito claro. E aí eu conversei com a minha líder, na época, lá em Salvador. Ela orou por isso, mas Deus não deu uma palavra pra ela. E aí eu orei ao Senhor pedindo por uma palavra mais específica, né? Quando a gente pede um rema mesmo, é tipo uma palavra que aquela palavra salta, né? Deus tá falando comigo, ele não está apenas dizendo, por exemplo, não, como, por exemplo, coisas que a gente já sabe que a gente não deve bater, né? Matar, roubar, se embriagar, enfim, coisas que a gente já sabe. Ele estava me dando uma palavra direta, que eu vou colocar aqui pra vocês. Vou até abrir aqui, que inclusive é a capa do meu celular, essa palavra. Que basicamente Davi, ele tava para ir para um lugar novo, para tomar posse daquele lugar. E as pessoas que estavam ao redor dele, que batalhavam com ele, falaram assim: mas Davi, se a gente for para aquele lugar, a gente não conhece aquele lugar, a gente não tem despojos naquele lugar, a gente vai perder a batalha, eles são mais do que a gente, não tem como a gente ganhar essa batalha. Sendo que Deus já tinha mandado ele ir. Aí ele voltou para o Senhor e falou assim: Senhor, tem certeza que eu devo ir? E aí Deus falava para ele: vá, porque eu vou fazer você ganhar essa batalha. Gente, aquilo para mim foi tão forte. Tão forte. Gente, eu lembro até hoje, eu no meu quarto, recebendo essa palavra. E aquela convicção entrou no meu coração de que era para eu ir. E que por mais que as pessoas não soubessem ao meu redor, Deus estava falando comigo. Gente, quando Deus fala com a gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. E é muito desafiador porque às vezes as pessoas ao nosso redor não sabem do que Deus está falando com você. Às vezes as pessoas ao seu redor nem têm noção de que Deus é real. Às vezes, as pessoas ao seu redor não têm a fé que você tem, a ousadia que você já construiu com Deus. Porque aquilo que Deus falou para Davi, a Bíblia diz que Deus que ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Então, quando Deus me deu aquela palavra, eu já tinha esse nível de ousadia, de fluir naquilo que Deus falou para mim. Então, às vezes você tá num cenário exatamente igual a esse. Talvez essa palavra possa até ser pra alguém aqui, né? Espero realmente que seja. Mas Deus, ele me deu essa palavra logo quando eu vim pra São Paulo, assim. A palavra me sustentou muito quando eu cheguei aqui, porque eu não tive ninguém ao meu redor. Minha líder, Deus não deu palavra pra minha líder. Deus foi apenas confirmando com vários fatores. Teve uma conferência profética, que assim, muitas coisas alinhadas com o que eu tava vivendo. Todo mundo tava assim: meu Deus, você é louca. Todo mundo, inclusive as pessoas da igreja. E não é que as pessoas não sejam cristãs, que elas não tenham o Espírito Santo, que elas não fluam em Deus.
Deus não tinha dado a palavra para elas, Deus tinha dado a palavra para mim. Eu sou filha, por que ele não pode falar comigo diretamente logo? É isso aí mesmo. Ele falou comigo e eu vim. Tem 2 anos que eu tô em São Paulo. Gente, eu já vivi tanto sobrenatural de Deus que eu não sei nem explicar pra vocês. Não sei. E assim, esse passo aqui também é mais um processo de crer no Senhor, porque o meu objetivo não é criar um canal gospel. O meu objetivo é simplesmente compartilhar da minha jornada e compartilhar daquilo que o Senhor colocar no meu coração, compartilhar da minha rotina, como uma pessoa que está aqui onde Deus me colocou. Estou orando, inclusive, por direcionamento para outros locais que Deus queira que eu vá. Mas, basicamente, é muito difícil viver essa clareza espiritual e, ao mesmo tempo, no físico, essa clareza não existe para as outras pessoas. Né? Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes. Mas Deus me deu confirmação, inclusive com palavras, com pessoas profetas, que chegaram pra mim e falavam: Deus te trouxe pro local certo, na hora certa, Ele vai prover tudo que você precisa. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Realmente trazer fé pro coração de vocês, né? Hoje, já tem 2 anos que eu tô aqui em São Paulo, eu sou maquiadora, né, como vocês já sabem. Vocês viram muitos vídeos meus por aí de maquiagem, mas poucos vídeos falando desse lado da Naomi, que é um lado mais espiritual, mais da minha alma, né? E eu quero construir muito essa comunidade como um local de conexão, sabe? Onde a gente vai poder olhar pra nossa vida da perspectiva de Deus, da perspectiva do que a Bíblia diz sobre a gente, que é a palavra de Deus, e não do que o mundo fala. Gente, o mundo fala tantas coisas, são tantas filosofias, tantos entendimentos, tantas intelectualidades. Mas será que a palavra de Deus é central na nossa vida a ponto da gente excluir todas essas filosofias? Porque às vezes a gente fala isso, mas viver isso é mais desafiador. Então a gente pode viver isso juntas e eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor tem me ministrado e, enfim, coisas também mais leves de entretenimento, porque eu sou engraçadinha, tá? Sou engraçadinha, vocês acreditam? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se fez sentido pra você, se esse vídeo te tocou, se Deus falou com você através desse vídeo, se você precisava ouvir essa palavra. Curte, não esquece de curtir, obviamente, né? E já compartilha com uma pessoa que você acredita que com certeza vai ser abençoada por esse vídeo. Um beijinho, até mais.